3 pessoas se aposentaram por incapacidade permanente, por invalidez. A primeira foi José. Ele aposentou por incapacidade permanente e está recebendo R$ 2.100 por mês de benefício. A segunda pessoa foi Marcos. Ele também aposentou por incapacidade permanente e está recebendo R$ 1.800 por mês. E por último, nós temos Maria. Maria também aposentou por incapacidade permanente e começou a receber R$ 3.000 por mês de aposentadoria por incapacidade. A pergunta é, por que essas 3 pessoas que aposentaram da mesma forma, inclusive com problemas de saúde muito parecidos, tiveram valores tão diferentes no valor da aposentadoria? É isso que você vai descobrir neste vídeo. Eu vou te mostrar como é que o INSS faz o cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Se você ainda não me conhece, eu sou Wilker Gustavo Marques, eu sou advogado especialista em casos contra o INSS. Eu e a minha equipe aqui do escritório Almeida Marques Advogados resolvemos casos de todos os cantos do Brasil. Eu vou te mostrar a partir de agora é o jeito que o INSS faz para calcular o valor da sua aposentadoria por incapacidade. Esse jeito, na verdade, é um cálculo matemático. Então, vou logo adiantando que não é tão simples assim. Tem várias coisas que você vai precisar compreender para entender todo o cálculo da aposentadoria. Mas fique tranquilo, eu vou explicar no detalhe e eu garanto que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender como é que é feito esse cálculo. Eu vou dividir o cálculo da aposentadoria em 2 partes. A primeira parte é achar a média das contribuições, que o INSS chama de salário-benefício. Eu já vou explicar o que é salário-benefício. E a segunda parte do cálculo, depois que eu achar essa média aqui, eu vou te mostrar quanto é desta média que tu vai receber. Ou seja, se tu vai receber essa média toda, 100%, integral, ou se você vai receber só uma parte dessa média. Fica tranquilo que você vai entender isso daqui a pouquinho. Para você entender essa primeira parte do cálculo, você vai precisar saber o que significa 4 coisas. Primeiro, você vai ter que entender o que é média. Depois, você vai ter que entender o que é salário-contribuição, descarte e aí salário-benefício, que é o valor que a gente precisa descobrir. O que é média? A média é um número que representa um valor do meio, nem o maior nem o menor. A média. Esse valor é usado para a gente resumir vários valores. Na prática, é como se fosse nivelar todos os seus salários, todas as suas contribuições que você fez, para saber qual é a média que você recebia e, claro, qual é a média que você pagava ao INSS. Talvez você aí já tenha entendido o que é uma média, mas deixa eu dar um exemplo para ficar claro e que também todo mundo possa entender exatamente o que eu estou falando de média. Vamos pegar um exemplo em que uma pessoa ganhou em um mês R$100, no outro mês ela ganhou R$200, no outro mês ela ganhou R$300. Nesse caso aqui, ela teve vários valores que ela recebeu, valores diferentes, nesses 3 meses. Mas para a gente saber qual é a média do valor, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar 100 com 200 com 300. Que dá 600. Aí a gente pega 600 e divide pelo número que a gente somou. Então ele trabalhou 3 meses, então a gente vai dividir por 3. Nesse caso aqui, a média é de R$200. Veja, ele recebeu 100, 200, 300, mas a média é de 200. Não é nem a menor, R$100, nem a maior, R$300. E sim, a média é 200. Tranquilo até aqui? Nesse exemplo que eu dei aqui, eu mostrei um trabalho de 3 meses e com valores de 100, 200, 300 reais. Mas quando a gente vai analisar os salários das pessoas, nós vamos ter muito mais do que 3 meses. É claro que em alguns casos a pessoa pode ter trabalhado só 3 meses e depois ter sofrido um acidente ou uma doença muito grave, pode ser encaminhada para aposentadoria e de fato aposentar. Mas na maioria dos casos, as pessoas vão ter 2, 3, 4, às vezes 10 anos de contribuição para o INSS. E aí o INSS vai usar todas essas contribuições para encontrar a sua média. Essas contribuições que você faz todos os meses, seja sobre o salário, seja sobre o carnê, o INSS chama de salário-contribuição. Então vamos voltar aqui no exemplo. No mês ele ganhou R$100, no mês 200, no outro mês 300. Então quer dizer que esse mês aqui
que ele ganhou R$100, o salário contribuição dele é equivalente a R$100. No segundo mês, 200, no terceiro mês, 300. Para ficar ainda mais prático, eu vou te mostrar onde é que você encontra o salário contribuição de verdade, que o INSS usou e vai usar para calcular o valor da sua aposentadoria. Esse documento que você está vendo aqui na tela é o CNIS, é o extrato das contribuições de um trabalhador. Se você olhar aqui, de 99 a 2005, ele trabalhou como empregado. E lá em 2000, vamos pegar aqui em janeiro de 2000, o salário dele foi R$136, a remuneração. Quer dizer que o salário contribuição dele desse mês foi 136. Depois, em fevereiro, 136. E observe que vai aumentando conforme vai passando o tempo. Se você olhar o CNIS, tem várias contribuições aqui. Você pode acessar o seu extrato de contribuições no aplicativo do Meu INSS. É bem tranquilo e você pode analisar todas as suas contribuições. O salário contribuição ele é atualizado monetariamente na data em que for concedida a aposentadoria por invalidez. Então, aquele caso ali que você acabou de ver, que a pessoa recebeu lá nos anos 2000 aproximadamente R$130, aquele R$130 vai ser atualizado para o dia da aposentadoria. Se a gente fosse atualizar esses R$130 lá em janeiro de 2000 para hoje, pelos índices que o INSS usa, nós íamos ter um valor de R$723 no valor atual. Então, veja, o valor é atualizado. Pronto, você já sabe o que é média e o que é salário contribuição. O INSS vai fazer uma média de todos os seus salários contribuições de julho de 1994 para cá. Então, se você tem salários altos antes de julho de 94, infelizmente, vai ficar de fora, tá? E essa questão de ficar de fora, essa injustiça para alguns, é o que gerou a revisão da vida toda, que é um outro assunto. Só para você saber que existiu essa discussão se deveria ou não incluir esses valores antes de 94. Aquelas pessoas que tinham salários altos antes de 94, com certeza ficaram prejudicadas. Mas esse não é o assunto do vídeo. Vamos continuar aqui. Na hora de calcular essa média, o INSS vai pegar essas contribuições que a gente mostrou para você aqui, que é o salário contribuição. E uma informação importante, se você recebe ou recebia o auxílio acidente, o valor que você recebia de auxílio acidente vai somar ao salário contribuição nos períodos em que você trabalhou e recebeu o auxílio acidente. Isso vai fazer com que a média das suas contribuições, do seu salário contribuições, aumente. Isso é muito, muito bom. Mas é claro que você tem que ficar ligado para ver se o INSS fez isso mesmo, se o INSS realmente somou o auxílio acidente com o teu salário. Em alguns casos, o INSS esquece de somar, tá bom? Agora eu vou te explicar o que é descarte. Presta bem atenção que isso é uma coisa nova que surgiu em 2019 com a reforma da Previdência. Vamos voltar lá para aquele exemplo que eu dei para você entender o que é descarte. O que acontece se a gente eliminar esse mês aqui mais baixo de R$100? Nós vamos ter 200 e 300. Então, a média vai ser 200 mais 300 igual a 500. 500 dividido por 2, 250. Se a gente deixa os R$100 aqui, vai dar 600. 600 dividido por 3 vai dar 200. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Se a gente elimina o mês em que recebeu R$100, o valor da média aumenta. Isso é o descarte. Agora, imagina você pegar todas as suas contribuições e eliminar do cálculo aquelas contribuições que são baixas. Deixar só o filé, só as mais altas. A sua média vai subir ou não vai subir? Com certeza vai subir. Essa é a regra do descarte. Mas, essa questão do descarte, ela existe na aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por incapacidade, o INSS não quer aplicar a regra do descarte. Por quê? Porque ele sabe, se isso acontecer, o valor da aposentadoria do trabalhador vai subir. O que você acha? Acha que o INSS quer que sobe ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom, essa média dos salários contribuições com ou sem descarte é o que a gente chama de salário-benefício. Então, quando você encontrar o salário-benefício, você encerrou a primeira parte do cálculo. Tá me acompanhando até aqui? Deu para entender essa primeira parte do cálculo?
Agora nós vamos para a segunda parte do cálculo, que vai ser calcular o valor da aposentadoria que você vai receber por mês a partir do salário-benefício que você encontrou, ou seja, a partir daquela média que você encontrou, da primeira parte. Para. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uai, você tá assistindo até agora, tá gostando que eu sei, tá entendendo, mas não se inscreveu no meu canal? Poxa, se inscreva, eu vou ficar muito feliz. Quando você se inscreve no meu canal, além de você receber vídeos novos, ser convidado para as lives, eu vou me motivar a criar mais vídeos como esse aqui, explicando o seu direito. Então vai lá, se você quer ajudar esse canal a crescer mais, se inscreva, compartilha e curte esse vídeo aqui também, é claro. Nessa segunda parte do cálculo, nós vamos pegar o salário-benefício para calcular a renda mensal inicial, RMI, e também, a partir da RMI, calcular a renda mensal reajustada, RMA, que é o valor mensal que você vai receber todos os meses. Para aquelas pessoas que aposentaram antes de novembro de 2019, ou tem a data do início da incapacidade que deu causa ali à aposentadoria antes de novembro de 2019, o cálculo da RMI, renda mensal inicial, é bem simples, é bem tranquilo. Olha só. Até novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, o valor do RMI, da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade ou aposentadoria por invalidez, era de 100% do SB, que é o salário-benefício, que a gente já aprendeu que é a média. Olha esse exemplo aqui. Se o salário-benefício era R$3.000, a pessoa aposentou por incapacidade, a RMI é R$3.000. Ou seja, bem tranquilo, né? E super favorável para o trabalhador. Já a renda mensal ajustada ou reajustada, ela vai ser atualizada todos os anos. Então, todo ano, essa pessoa que começou recebendo R$3.000, ela vai ter uma atualização no valor da aposentadoria dela, tá bom? Começa com 3.000 e a partir daí vai evoluindo o valor. Bom, isso é a regra até novembro de 2019. E essa regra vale para as pessoas que aposentaram após novembro de 2019, mas com a data do início da incapacidade anterior à reforma. Ou seja, antes de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência. Se por um acaso você se aposentou depois de novembro de 2019, mas já estava incapacitado para o trabalho antes dessa data, você tem direito à revisão para que aplique a melhor regra de cálculo para você, tá? O INSS não está fazendo isso para a maioria das pessoas por conta própria. A pessoa tem que ir lá e solicitar a revisão. Quer uma dica? Faça o cálculo do valor do benefício através de um advogado especialista. Hoje você consegue ter acesso aos melhores advogados do Brasil através da internet. Conversa ali pelo WhatsApp, tenha uma assessoria especializada para fazer esse pedido de revisão. É a minha dica, tá bom? Agora vamos para os casos em que a data do início da incapacidade é depois de novembro de 2019. Aqui o negócio vai ficar um pouco mais complexo, tá bom? Mas eu vou explicar e eu garanto que você vai me entender. A primeira coisa que você tem que analisar quando a data do início da incapacidade for depois da reforma da Previdência é qual a origem da incapacidade. É uma incapacidade por conta de acidente do trabalho ou é uma incapacidade que não tem nada a ver com acidente de trabalho? E lembrando que doença causada ou agravada pelo trabalho também é acidente do trabalho, tá bom? Então, quando você tem uma incapacidade por conta de acidente de trabalho, tu vai receber, 100% da média. Legal, igual antes da reforma da Previdência. Claro, 100% do salário-benefício, da média, tá? Então, isso aqui é vantajoso. Agora, se o teu problema não foi causado pelo trabalho, for comum, então você vai receber de acordo com o seu tempo de contribuição. Olha a importância de você analisar bem se o seu caso é ou não acidente do trabalho. Isso aqui, eu já vou te mostrar exemplos práticos, pode dar uma diferença que passa aí de R$500, R$600 por mês no valor da sua aposentadoria. Você quer ver? Vamos pegar aqui homem, porque o cálculo vai ser diferente entre homem e mulher, tá bom? Para o homem é 60% do salário e benefício, que a gente já sabe que é a média, mais 2% para cada ano acima de 20 anos de contribuição. Olha só esse exemplo aqui. Homem com 25 anos de tempo de contribuição.
Então, quantos anos ele tem acima de 20? Tem 5 anos acima de 20, certo? Então, se ele ganha 2% para cada ano acima e ele tem 5, então nós temos 5 vezes 2, nós temos 10% a mais aqui, ó, 10% a mais no que? Na base dos 60%. Então, 10 mais 60 é igual a 70%. A média dele, vamos considerar que é um exemplo, tá, pessoal? Esse número aqui eu criei só para a gente poder fazer aqui o exemplo e ficar mais claro para você. Vamos pegar aqui R$3.000. Essa é a média. Lembra lá da média, né? Tá, R$3.000 vezes 70%, ele vai receber R$2.100. A média dele é 3.000, porém ele só vai receber R$2.100. É uma diferença aqui de R$900 que ele não vai poder receber. Por quê? Por conta da nova regra de cálculo. Então veja bem, antes de 2019 nós não tínhamos essa regra e aí, nesse exemplo que eu dei, com média de 3.000, ia receber 3.000. Mas, de acordo com a nova regra, e essa pessoa aqui nesse exemplo teve o início da incapacidade após a mudança da reforma, ela vai receber R$2.100. Se a média dela for diferente de R$3.000, for menor, ela vai receber 70% dessa média, tá? Se for maior vai ser mais, se for menor vai ser menor. Esse 70% ele é sempre calculado em cima da média, que a gente aprendeu ali na primeira parte do cálculo, que o INSS chama de salário-benefício. Cada pessoa tem o seu salário-benefício. Cada pessoa tem seu salário-benefício e cada pessoa vai ter uma porcentagem de acordo com o seu tempo de contribuição. Então, pessoas que têm uma média de salário mais alta e têm bastante tempo de contribuição, naturalmente o valor da aposentadoria vai ser maior. Pessoas que têm média de contribuição, média de salário baixa e pouco tempo de contribuição, naturalmente o cálculo vai ser para diminuir o valor da aposentadoria. Deu para entender isso daqui, essa situação? Vamos para mais um exemplo no caso de uma mulher, porque a mulher o cálculo é um pouquinho diferente. No caso da mulher é 60% também, mais 2% para cada ano acima de 15. Do homem é 20, da mulher é 15. Então, para a mulher é um pouquinho mais fácil aumentar essa base de 60%. Vamos pegar o exemplo da mulher com 25 anos de tempo de contribuição. Ela vai ter acima de 15, ela tem 25, acima de 15, passou quanto? Passou 10, né? A diferença de 15 para 25 é 10. Então, vai pegar 10 vezes 2, dá 20, tá? Ou seja, ela tem 20% a mais, 20 mais 60, que ela já tem, 80%. Então, na média de R$3.000, que é o exemplo que eu estou dando, ela vai receber 70%, que vai dar R$2.400. R$2.400. Então, para a mulher, o cálculo é um pouco mais benéfico ou um pouco menos prejudicial. Agora eu vou te falar alguns cuidados que você precisa ter com a sua aposentadoria, com o cálculo da aposentadoria por incapacidade. Mas antes, lembra lá do começo do vídeo que eu falei para você que José recebia R$2.100, o Marcos recebia R$1.800 e a Maria recebia R$3.000? Então, é porque, primeiro, José tinha 25 anos de contribuição, homem, e a média de R$3.000, vai receber R$2.100. Marcos só tem 10 anos de contribuição. Por mais que a média dele, o salário-benefício, também seja de R$3.000, ele vai receber apenas R$1.800. Ou seja, 60% dos R$3.000 dele. Quase um salário mínimo que ele vai receber por mês, coitado. E Maria, que também tem uma média de R$3.000, vai receber os R$3.000 cheio. Sabe por quê? Porque ela conseguiu provar, junto na justiça, de que a doença dela foi agravada pelo trabalho que ela exercia. Dessa forma, ela vai receber o valor integral, o valor cheio do salário-benefício, que é os R$3.000. Agora eu vou te mostrar 5 cuidados que você precisa ter com a aposentadoria por incapacidade permanente, para que você possa receber o melhor valor possível. Primeira coisa é a data do início da incapacidade. DI significa data do início da incapacidade. Está certa? Porque às vezes o INSS colocou que você tem um início de incapacidade em 2020, quando na verdade é 2018. Isso vai fazer toda a diferença no cálculo do valor do seu benefício, caso você tenha menos de 40 anos de contribuição.
tá? Então, fique esperto nisso aí. Segundo, a natureza da incapacidade está certa? Será que o teu caso não é de doença do trabalho, doença profissional? Tu conferiu isso aí junto com um advogado especialista ou com um médico especialista? Se o INSS errar nisso daqui, você pode ser prejudicado. Gustavo, eu já vi que o meu caso não é acidente do trabalho, não é doença relacionada ou agravada pelo trabalho. Beleza, mas você confirmou se o tempo de contribuição que o INSS calculou está certo? De repente tem algum período ali que você trabalhou e o INSS não somou. Isso vai impactar no valor da sua aposentadoria por incapacidade. Quarto cuidado que você tem que tomar. O valor das contribuições, tá certo? Quando você olha o CNIS aqui, será que tá tudo certo? Porque se tiver errado, o INSS calculou errado, deixou de somar auxílio acidente, por exemplo, o valor do seu benefício também pode ser prejudicado, pode diminuir. Por último, verifique, junto com um advogado especialista, essa possibilidade do descarte nas aposentadorias por incapacidade permanente. Antes de encerrar, eu quero lembrar você que os meus contatos, meu WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo. Caso você precise agendar um horário comigo para conversar sobre o seu caso, é só chamar a minha equipe no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!